Boa tarde. Obrigada pela acolhida, mas ela é muito suspeita. Hoje nós vamos falar sobre como foi a primeira sistematização teológica sobre o Espírito Santo, que foi feita pelos 3 padres capadócios. A linguagem dos capadócios é bem difícil, mas eu tentei, e com a ajuda do Espírito Santo, que está sendo o principal responsável por esse curso, né, meu colega de trabalho, acho que consegui mais ou menos decifrar algumas coisas, não é? Vou evitar de usar os termos técnicos que eles usaram. Sim. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta que eu entendi na aula passada. Sim. Com relação à questão do fogo. Simbolismo do fogo. Porque a senhora falou a questão do batismo do Espírito Santo, o batismo do fogo, né? Simbolizava a questão do inferno. Certo. Agora a minha pergunta é o seguinte: há uma questão do fogo de Deus, né, que a gente pode ver também no Êxodo, né, a questão do fogo para a frente do fogo. Sim. Então eu queria perguntar o seguinte: há um fogo Deus e um fogo do inferno? Tá certo. Boa pergunta. Então nós vamos começar respondendo essas perguntas, né, antes de entrarmos na teologia dos padres capadócios. É uma boa pergunta. O fogo e a água... Problemas técnicos. Eu vou regulando. Não, pode responder. O fogo e a água tem o fogo, a água, a serpente, tem uma ambiguidade significativa. Eles significam morte e vida, bem e mal, saúde e enfermidade, dependendo do símbolo. Então, vários símbolos antigos têm a ambiguidade significativa, não é? No caso do fogo, que é a sua pergunta, o fogo é usado para simbolizar o Espírito Santo. Tanto que as línguas são de fogo, não é? O fogo, na sua simbologia positiva, é purificador. E representa o Espírito que age para purificar. Então, seja uma ventania, seja o fogo, seja a água, por onde passam, fazem sua marca, fica somente aquilo que é sólido e consistente, e o que não é, não fica de pé, não é? Então, por isso, são símbolos fortes para representar o Espírito Santo. Quando eu falei a questão do batismo de fogo, o problema não é o fogo, é a palavra batismo. Que a palavra batismo quer dizer mergulho, certo? Então, mergulhar em água, o batismo em água, simboliza um retorno ao útero materno quando estávamos imersos na água, no líquido amniótico, no útero materno. Então, o mergulho em água, o batismo só é símbolo de vida quando se sai da água, né? Então, o mergulho em água, mergulhar quer dizer morrer, porque o mergulho na água simboliza o Sheol, o reino dos mortos. Os antigos, de diversas civilizações, acreditavam que o reino dos mortos, ele é submerso, não é? Então, o mergulho, a descida na água é a morte, e a subida da água, né? Quando você imerge, morreu. Então, simboliza a morte do homem velho. A sua vida passada foi mergulhada ali naquela água. Quando sobe da água,
vida nova, nova vida, novo nascimento. Então, os judeus praticavam esse rito e várias outras civilizações praticavam. Para a cura de doenças, porque aí morreu, então a doença não tem mais poder sobre mim, a doença não tem poder sobre quem já morreu, né? Ou quando está impuro, fez algo que impede de estar no rito, aí também mergulha, não é? Então, mergulhar é morrer, sair do mergulho é viver. Então, as pessoas pensam que só o fato de mergulhar é vida. Não, só mergulhar não é vida. Se você mergulha e não sai, você morre afogado, está morto. Né? Então, o batismo em água era o batismo que simbolizava o retorno da pessoa ao útero materno. E se acreditava que com esse rito a pessoa adquiria um recomeço. Então, os judeus praticavam isso, para recomeçar. Eu voltei ao útero materno, eu nasci hoje. O que passou, passou, não interessa. Isso era o batismo em água. O batismo no Espírito é o batismo não numa água, não necessariamente. Mas é o mergulho na vida de Jesus, na morte de Jesus, na vida terrena e morte de Jesus e saída na ressurreição de Jesus. Isso é o batismo no Espírito, que é a mesma coisa que o batismo no cristianismo, que é a mesma coisa do batismo de Jesus. E o batismo no Espírito era, então, para diferenciar do batismo na água. Não era necessário água. Depois a igreja adotou o rito da água para visibilizar o mergulho na morte de Jesus e a saída na ressurreição de Jesus. Mas não necessariamente tinha água. A gente vê que o Cornélio foi batizado no Espírito sem o batismo na água, né? Quando Paulo fala do batismo, ele fala poucas vezes do batismo, ele está geralmente mencionando um batismo sem água. Um batismo batismo é igual mergulho, um mergulho na morte de Jesus e a saída na ressurreição de Jesus. Que pode ter água ou não ter água. Ainda hoje, a pessoa morre sem o batismo, mas desejava ser batizado, foi batizado. Não é necessário a água. A água é um rito, caso nada impeça, aí se faz com água. Se não, tem gente que anda por aí colocando os outros no inferno, porque morreu sem batismo. Não. No desejo dos pais batizarem, no desejo da igreja batizar, no desejo da pessoa ser batizada, foi batizada. Não foi mergulhado em água, mas foi batizado. É a doutrina. Né? Então, tem o rito com água, mas tem o batismo sem o rito com água. Isso aí, o batismo no Espírito, então, era para dizer, é o batismo de Jesus, é o Espírito que nos mergulha na morte de Jesus e nos devolve a uma vida que não é a volta ao útero materno, mas é um nascer de novo a partir da ressurreição de Jesus. É uma vida diferente, uma vida de filho de Deus. Nos dá a filiação. Nós mergulhamos no Filho e nos tornamos filho no Filho. Isso é o batismo no Espírito. Agora, quando eu digo batismo no fogo ou batismo de fogo, eu estou dizendo mergulho no fogo. Na Bíblia, a expressão batismo de fogo mergulhar no fogo é uma expressão semita para dizer condenação, ida ao inferno, né? Ok? É para dizer condenação. Então, não é que o fogo não possa ser usado para se mencionar o Espírito Santo. Não, isso é claro. O fogo é um dos símbolos. Tanto que eu falei para vocês que eu não ia trabalhar os símbolos, citei, que até mesmo os que não são católicos podem usar, o catecismo da Igreja Católica, o número, toda a explicação sobre os símbolos usados para falar do Espírito Santo, estão todos lá explicadinhos no catecismo da Igreja Católica. Né? Então, mesmo quem não é católico pode, tem na internet, é só olhar, não é? Tá fácil de olhar. Então, todas as vezes os símbolos que aparecem para o Espírito Santo na Escritura. E dizendo por quê, não é? Então, o fogo também é um desses símbolos.
O problema não é fogo, é a expressão mergulhado no fogo. Mergulhado no fogo quer dizer no inferno. Então, às vezes, as pessoas pensam que batismo no Espírito é sinônimo de batismo no fogo. Não é. Batismo no Espírito é o mergulho no mistério de Cristo, na vida, morte de Jesus e saída na ressurreição. Isso é batismo no Espírito. Isso é feito em o Espírito, quer dizer, é o Espírito que faz isso. E batismo no fogo é uma expressão para dizer condenação. É uma expressão bíblica para dizer condenação. Por isso só se dá quando há a intenção, né? Verdadeiramente, nesse caso que a senhora falou, não deve desejo dos pais. Então, a intenção, sim, houve, por isso a criança ou a outra pessoa foi batizada. Geralmente, quando se cumpre um ritual bíblico, que é o que a gente vê muitas vezes, houve o batismo realmente. É que está só um rito pelo rito, segundo a Escritura, não satisfaz a Deus, não é? Então, temos a seguinte coisa. Algumas pessoas são batizadas em água, a partir do rito da água, né? Batismo no Espírito, mas que não sabe nem o que foi que aconteceu, nem nada, não assumiu a sua fé. Então, isso não faz de ninguém um cristão. Só porque participou de um rito com água. Tem que viver, tem que saber, tem que ser esclarecido, né? Não é uma coisa mágica, não é uma varinha de condão, né? Então, é preciso esclarecer os batizados sobre o significado do seu batismo, para que eles possam viver o batismo. E alguns não participam de um rito com água, mas são batizados no desejo de fazer o bem, no desejo da igreja de que todos sejam batizados, não é? Mas isso aí foi assunto do curso que passou, que foi a liturgia judaica e a liturgia cristã, não é? Diga, Rogaciano. Voltando à questão do batismo do fogo do Espírito. Quando João Batista está lá pregando, fala que aquele que virá vos batizará no Espírito e no fogo. São as duas coisas. Por quê? Não é sinônimo batizar no Espírito, batizando no fogo. Não, é porque a partir de Jesus é impossível não se fazer uma opção ou a favor de Jesus, de adesão a Jesus, ou de recusa de Jesus. É isso que ele está querendo dizer. Então, a maioria das vezes se toma como sinônimo. Como sinônimo. No batismo, no Espírito e no fogo, quer dizer duas realidades. Ou você é batizado no Espírito, a adesão a Jesus se torna filho de Deus. Ou no fogo, você recusou Jesus. É assim. Temos que ter um curso sobre o batismo, eu acho. Nunca pensei. Mas é bom, é coisa instigante. Muito bem. Agora vamos para os padres capadócios, porque é necessário. Vamos começar com o contexto histórico dos padres capadócios. Então, esse contexto histórico é muito importante, porque às vezes a gente fica vendo a doutrina, primeiro, a doutrina como se fosse a linguagem da doutrina. Nós não temos problema nenhum com doutrina nem com dogma. O problema é a linguagem da doutrina, a linguagem do dogma. A linguagem pode mudar. O importante é que se saiba o que expressar o que é a fé cristã, não é? Então tem gente brigando aí por doutrina e nem sabe a doutrina, não é? Tem os doutores são doutores em doutrina católica, tiraram o seu título na Universidade Facebook através do grande PhD Google, né? E aí ficam lá no meu Facebook me ensinando doutrina. Mas vamos lá. Então, o problema começa com o contexto histórico, que é o contexto de aceitação do cristianismo pelo Império Romano. Então, encerraram-se as perseguições que o Império Romano até então tinha feito à mensagem cristã, à vida cristã, e as pessoas se tornavam então cristãos por uma conveniência, a maioria. É a religião do Império, então
eu tenho que agradar o imperador, sou um funcionário público, não fica bem né? Eu não sei dessa religião que o império agora aceitou, então quem é cristão está galgando altos postos, está tendo privilégio, então não me sinto à vontade em não ser cristão. Então, não é por uma convicção, às vezes. Então, muitas pessoas se autodenominavam cristãos sem saber nem direito o que era a fé cristã. Então, nesse contexto, os monges é que resolveram levar muito a sério, os monges e as monjas, né? Estou dizendo num termo genérico, né? Herdeiro dos mártires. Eles é que levavam a sério a mensagem cristã. Eles tomaram o cristianismo de forma radical. Bom, então, como eles viviam o cristianismo convicto, né, como eles queriam realmente ser seguidores de Jesus e não da religião imperial, eles eram muito respeitados, né, pela vida, pela postura que eles tinham de vida, não é? Então, enquanto todos queriam acumular, eles tinham uma vida bem ascética, não é? Eles levavam muito a sério. Então, eles influenciavam diversos setores da igreja e passaram a ocupar as cátedras, não é? A maioria dos bispos eram monges e não queriam ser bispos, né? Temos o coitado do Gregório, né, nazianzeno, que toda a vida dele foi uma luta para não ser, primeiro, presbítero, depois para não ser bispo. Sempre foi obrigado a ser as duas coisas, né? Tudo que ele queria era ser monge. Então, como eles realmente eram os cristãos que esperavam que fosse, que as pessoas notavam que viviam a mensagem de Jesus, então eles tinham muito espaço como influência na vida das pessoas. Eles eram também dados ao estudo, não é? Eles eram esclarecidos, eles sabiam sobre a fé cristã, não é? A proposta de Jesus. E eles também eles conheciam a cultura grega, a filosofia grega, não é? Então eles conseguiam fazer com que aquela mensagem de Jesus que veio do ambiente semita, do ambiente oriental, pudesse ser dita na sua genuinidade, de forma genuína, numa outra cultura, num outro modo de pensar. Eles fizeram esse trabalho gigantesco de falar a mensagem de Jesus numa outra cultura. O meu professor de cristologia, o professor Padre Carlos Palácio, que agora é provincial, né, dos jesuítas, ele dizia que só houve uma enculturação em toda a história da igreja. Foi a passagem da cultura hebraica para a cultura grega. E depois não houve mais nenhuma. Todas as outras vezes foi cultura grega nos povos indígenas, cultura grega na Ásia, cultura grega na África. Não houve outra enculturação. Então, só teve uma enculturação em toda a história da igreja. Foi quando o Evangelho de Jesus Cristo, que nasceu numa cultura hebraica, foi transmitido numa cultura grega. E, bom, então, no século IV, é um século marcado pela a luta por liberdade entre igreja e Estado. Porque, de início, houve uma euforia quando o império parou de perseguir o cristianismo. Todos viram isso de forma positiva, como se Cristo tivesse vencido o mal, tivesse vencido o império. Só que a igreja ficou debaixo da tutela do imperador, né? Então, o que aconteceu? Quando se convoca um concílio, por exemplo, um concílio que foi ecumênico, como o concílio de Nicéia, onde num palácio imperial. Quem está presente? O imperador e seus dignatários, não é? Então, isso aí não é uma coisa muito assim que a gente não possa olhar. Há alguma coisa aí. Então,
Por que o imperador está tão interessado em que haja uma uniformidade no cristianismo e não haja aquela pluralidade de expressões, as chamadas heresias? Porque as heresias enfraquecem o poder político do imperador. Então tem que haver um só cristianismo. O imperador pode ser qualquer uma das expressões. Tem imperador que vai ser ariano, tem imperador que não vai ser ariano, que vai ser na linha ortodoxa. Então, não importa qual é a expressão cristã, desde que imponha aquele jeito de ser cristão para todo o império. É isso que é importante, porque o império não pode ter essa pluralidade de expressões cristãs, porque quando o império foi politeísta, o império foi se enfraquecendo. Então, agora o império não é só monoteísta, mas ele é monoteísta e uniforme, né? Então, não é uma coisa que a gente fique tentando tapar o sol com as peneiras, porque os próprios capadócios vão lutar contra isso, né? Então vão ver que estão sob a tutela imperial, que o imperador está decidindo os rumos da igreja, certo? E aí o século IV é marcado por isso, por essa luta por independência, para que o cristianismo possa viver sem estar submisso às ordens do imperador que está decidindo como deve ser e como não deve ser o cristianismo. Então, esses padres capadócios são umas feras. Eles não são nada fáceis, são briguentos, eu gosto deles. Porque às vezes vem esses doutores de Facebook falando doutrinas, e aí eu bato de frente, aí as pessoas escrevem lá embaixo, humildade, amar, compreensão, humildade. Aí eu curto, mas eu acho que a gente tem que esclarecer, não é mesmo? A gente tem que esclarecer as pessoas. Então, a gente, quando vai esclarecer, às vezes a gente tem que ser incisivo. Porque há umas coisas que dizem que são doutrina e que não tem nada a ver com doutrina cristã, não é? Então, como que vai começar? Antes dos padres capadócios, nós temos aí o Atanásio, que é de Alexandria, não é? Então, ele é um defensor da ortodoxia. Quando eu falar ortodoxia, eu estou falando assim, aquela linha que ficou... Eu estou falando em contraposição a heresias. Né? Então, vou falar ortodoxia, eu não estou falando, não pense nem em Roma, nem no Vaticano, nem no magistério da igreja, não pense em nada disso. Ortodoxia quer dizer aqueles herdeiros do Novo Testamento, aqueles herdeiros da forma de pensar dos apóstolos, e em contraposição tem os arianos, os pneumatômacos, etc., as facções que pensam diferente dos apóstolos e dos mártires, certo? Ortodoxia, quer dizer, aqueles que são da ortodoxia são aqueles que permaneceram a partir do qual nós temos hoje o cristianismo. E quando eu não falar ortodoxia, aí se trata, então, das chamadas heresias, certo? Então, ele é defensor da ortodoxia e ele é defensor também da liberdade da igreja frente às pretensões do imperador. Então, ele está numa época em que o imperador ele é a favor do arianismo, né? E não sei se vocês lembram o que é o arianismo. O arianismo começou lá no Egito, por isso que Atanásio é um que começa a bater forte contra o arianismo. Chama arianismo por causa de Ario ou Ário, né? Ario, que é o fundador, era presbítero, né? E ele não acreditava na divindade de Cristo. Então, o arianismo é marcado por isso. Para ele, Cristo não faz parte, não é filho de Deus, não faz parte da divindade. Certo? Então, o Atanásio foi o primeiro a bater de frente com isso. E nessa época de Atanásio, o imperador romano, ele era favorável ao arianismo. Se o Atanásio e os capadócios não tivessem vencido, hoje não existiria o cristianismo atual. Nós estaríamos aqui dizendo que Jesus é uma criatura de Deus como qualquer
outra criatura, né? Não tem esse status divino, né? Mas eles não permitiram, eles bateram de frente. Então, por causa dessa confusão, que pense, as pessoas não estão sabendo, nessa época não tem assim, isso aqui é uma heresia, como hoje a gente classifica. Não tem, não. Quer dizer, padres, bispos, dizem que Cristo não é filho de Deus. Outros padres, outros bispos dizem que Cristo é filho de Deus. E aí eu acredito em quem? Né? Quer dizer, então não há uma classificação, não há é tudo igual. Quer dizer, não há uma excomunhão, não há uma expulsão, não há porque se um bispo ele é ariano, ele excomunga todos os que não pensarem igual a ele. Aí o que acontece? Todos esses vão para uma diocese em que haja a ortodoxia, e aí eles vão ser acolhidos. Então cada um faz um. Então as pessoas simples, elas não sabem, porque é uma confusão muito grande. Cada pessoa diz uma coisa. Primeiro foi sobre Cristo, depois sobre o Espírito Santo. Então é interessante que Basílio, quando é um dos capadócios, né, que eu vou falar para vocês hoje, quando ele vai definir o contexto histórico em que ele está vivendo, ele diz assim: há uma barca no mar em meio a uma grande tempestade. É a situação da igreja. A grande tempestade que está saculejando a barca está quase afundando, é que cada um diz uma coisa. Sobre Cristo, sobre o Pai, sobre o Espírito Santo. E ninguém se entende. E as pessoas sim dizem: bom, mas com quem é que eu fico? Tem papa que é ariano, tem papa que é ortodoxo, tem papa que... Aí não dá para a pessoa saber quem é. Então, o que aconteceu? Por que as coisas se definiram? Por causa do esforço intelectual, certo? Que começou com Atanásio e foi aos padres capadócios para poder esclarecer e ter bases para dizer num concílio: não dá para ser ariano, isso não é ser cristão, certo? Então, se ele não tivesse feito um esforço, não é? Um esforço intelectual de pensar a doutrina, de conseguir expressar para as pessoas, que na época, até as palavras, as pessoas brigavam, nós vamos ver hoje, brigavam por causa de termos e por causa de preposições. Preposições. A pessoa se excomungava, as pessoas invadiam a igreja, tentavam matar um bispo por causa de preposições. É com, ou é no, ou é através. Eles vão matar os outros por causa de preposições, tá entendendo? Então as nossas brigas hoje estão nada, né? Não tem nada a ver. E a coisa mais engraçada é que a primeira vez que eu ouvi falar nos padres capadócios foi o padre Caetano, num momento muito engraçado. Porque fazia pouco tempo que eu tinha entrado na Nova Jerusalém, tinha um irmão chamado Fernando, que ele criava muita confusão, e teve uma reunião e todo mundo disse tudo que sentia pelo Fernando. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Então fui falar com o padre Caetano. Padre Caetano, isso aqui não é uma casa religiosa, pelo amor de Deus, o que é isso? Uns contra os outros, e discutiram. Aí o padre Caetano falou: mas teve tapas, teve... alguém arrancou a barba de alguém? Eu disse: não, claro que não, mas eles dizem assim: olha, eu não gostei do que você fez, eu não gostei... Ele disse: você precisa estudar os padres capadócios. Eu não entendi nada na hora, né? Porque os padres capadócios, eles diziam umas coisas com o outro, e aí vinha uma turma toda, um arrastão, e tentavam matar o Gregório, e aí o outro, num concílio, o outro puxou a barba do outro. Os arianos disseram